De onde você tirou isso? Ela perguntou, chocada. Realmente, eu te mostro a prova da sua traição e você pergunta de onde eu tirei? Isso importa? Vai mudar o fato de que você me traiu? Eu perguntei à minha esposa há 7 anos. Parece ruim e admito que nos beijamos, mas isso não é traição, estávamos à vista de todos, ela respondeu. Então essa é a sua defesa? Nenhuma explicação de quem ele é ou por que vocês estavam se beijando? Você acha que, porque não estão fazendo amor na foto, está tudo bem? Essa é a sua ideia de manter nossos votos? Eu retruquei. Bruno, vejo que você está chateado. Fomos pegos de surpresa, fazer disso um grande problema não vai ajudar, ela disse firmemente. Você nem me deu o nome dele. Por que eu deveria me chatear com alguém que eu não conheço? Eu disse sarcasticamente. O nome dele importa. Você pode fazer algo estúpido como começar uma briga e ele vai te socar. Eu não vou deixar isso acontecer, ela objetou. Obrigado pela sua honestidade. Você fez sua escolha, agora eu farei a minha, eu respondi irritado. Virei-me e corri para o andar de cima para arrumar as malas, ela me seguiu. O que você está fazendo? Ela perguntou confusa. Arrumando uma mala, eu respondi secamente. Mas por quê? Ela questionou, desespero em sua voz. Não posso mais aguentar suas mentiras e enganos. Preciso sair antes que faça algo de que me arrependa, eu rosnava. Não seja bobo, Bruno, você não me bateria, ela disse tentando me convencer. Até hoje, pensei que você nunca me trairia. Acho que não nos conhecemos, eu rebati. Trair? Quem disse que eu traí? Beijá-lo não foi trair, ela argumentou. Lá vai você mentindo de novo, mas eu nunca te traí, Bruno. Eu não te traí com ele ou com qualquer outra pessoa, ela gritou, a voz subindo. O que você chama disso então? Eu segurei outra foto daquela mesma noite, uma boa foto dela se divertindo com ele. Mas onde, como? Ela gaguejou. Isso importa? Saber muda o fato de que você traiu e mentiu, eu exigia. Ela largou as fotos e começou a chorar, tentando me abraçar. Fique longe, Tatiane. Eu te dei uma chance de ser honesta, mas você não achou que eu valesse a verdade. Eu poderia ter ficado para discutir isso pelo bem do nosso filho, se você fosse honesta, mas você exige demais. Eu só vou levar meu telefone, só me ligue em caso de emergências com Bento ou eu te bloqueio. Ela concordou com a cabeça e eu saí, furioso e de coração partido. Eu me hospedei em um motel naquela sexta-feira à noite. Decidi levar o fim de semana para considerar meus próximos passos. Se eu me divorciasse dela, Bento ficaria em um lar monoparental e eu teria que pagar pensão alimentícia e apoio à criança. Eu gostaria que ela tivesse explicado ou se desculpado. Por isso decidi que era melhor nós nos separarmos e pensarmos em nosso próximo movimento. A ausência da minha esposa e filho pesou muito em mim e a solidão era insuportável. Chorei até adormecer ao meio-dia do dia seguinte. As mensagens começaram a chegar. Eu havia conquistado um diploma em engenharia e trabalhava em um laboratório químico local. Após 5 anos, recebi uma proposta para o cargo de gerente de produção em um centro de pesquisa e desenvolvimento 1000 quilômetros de distância, com um aumento significativo de salário. Nós nos mudamos, deixando amigos e família para trás. Tatiane conseguiu um emprego em um grande call center de uma empresa de cartões de crédito, com mais de 1.200 funcionários. Um ano depois, Bento nasceu e eu convenci ela a ser mãe em tempo integral, já que eu era bem remunerado. Ela adorava os amigos do trabalho, que rapidamente se tornaram nosso círculo social. Frequentemente nos reuníamos com os colegas dela e seus cônjuges. Embora eu não tivesse objeções, nossa vida social girava principalmente em torno dos colegas dela. Eu me sentia deslocado entre os homens charmosos, mas eles me tratavam bem. As mensagens eram de nossos amigos, a quem Tatiane havia informado sobre nossos problemas em detalhes. Eles me instavam a encontrar e resolver a situação. Fiquei surpreso com o quanto ela manteve isso escondido de mim, mas compartilhou com eles. Eu não gosto que outras pessoas saibam detalhes íntimos da minha vida. Tatiane não me ligou ou enviou mensagens, sabendo que eu a bloquearia. Carla, a melhor amiga de Tatiane, parecia instigar tudo. Ela queria que eu encontrasse o grupo na casa dela no domingo às 18 horas. Suspeitando de uma armadilha, sugeri a churrascaria, onde eu poderia sair livremente. Eles concordaram de má vontade. Eu tinha várias razões para aceitar o encontro, entender por que Tatiane fez o que fez, ver de que lado nossos amigos estavam e descobrir se alguém estava envolvido em suas ações. Como gerente de contas, estou acostumado a confrontos e a manter a calma. Eu queria respostas para tomar uma decisão informada. Estacionei meu carro nas proximidades e caminhei até o restaurante, percebendo que o grupo havia chegado cedo para traçar uma estratégia. Isso me divertiu. Havia apenas um assento na mesa, ao lado de Tatiane. Ela se levantou para me cumprimentar, mas eu a impedi antes que pudesse chegar perto. Se não se importar, prefiro sentar na ponta da mesa, longe dela. Se não, posso sentar em outra mesa, eu disse. Carla rapidamente respondeu antes que Tatiane pudesse. Claro, Bruno. Jefferson, por favor, dê a Bruno um assento na ponta da mesa.
Seu jantar já está pago, Bruno, vamos todos pedir. Estávamos em uma área de jantar privativa para evitar olhares curiosos. Todos fizeram seus pedidos rapidamente. Antes que Carla ou qualquer outra pessoa pudesse começar a falar, distribuí cópias da foto de Tatiane beijando o homem misterioso. Todos parecem muito interessados em que Tatiane e eu resolvamos nossas diferenças, eu disse, chocado ao ver que ela havia compartilhado nossos assuntos pessoais antes mesmo de termos a chance de discutir isso entre nós. Isso mostra o contínuo desrespeito dela por mim e por nosso casamento. Carla tentou falar, mas eu a interrompi antes que qualquer discussão começasse. Quero uma resposta. Olhem bem para esta foto. Vocês veem aquele homem? Tatiane se recusa a dar o nome dele. Tenho certeza que pelo menos um de vocês sabe quem ele é. Se vocês querem ajudar, preciso de informações. Se ninguém pode ser honesto e fornecer os fatos, então não temos mais nada a discutir. Houve um silêncio completo. Mesmo Carla hesitou em falar. Ninguém alegou não conhecer o homem ou ofereceu seu nome. Eu tive minha resposta. Obrigado pelo seu tempo. Espero que alguém esteja com fome suficiente para comer meu bife. Eu perdi o apetite. Ninguém aqui parece interessado em nos ajudar a reparar nosso relacionamento. Desculpem, eu me vou. Levantei-me e saí. Tatiane chamou, implorando para eu voltar, mas ninguém mais o fez. Ficou claro que nossos amigos eram amigos dela, não meus. Tatiane, Carla e o grupo ficaram atônitos. Eles haviam planejado uma discussão razoável, mas eu os surpreendi com minha exigência. Eles não estavam preparados para lidar com isso. Não mencionei isso no restaurante, mas estava a caminho do hotel. Eu parei em um lugar de fast food para pegar algo para comer. Quando cheguei em casa, falei com a babá que Tatiane havia contratado e agradeci a ela. Comi rapidamente e movi minhas roupas e itens pessoais para o quarto de hóspedes. Durante o fim de semana, comprei fechaduras com chaves idênticas para as portas do quarto de hóspedes e do corredor para evitar qualquer encontro físico com Tatiane. Uma vez estabelecido, brinquei com meu filho de 3 anos, dei-lhe banho e o coloquei na cama. Tatiane chegou em casa por volta das 22h15. Ela parecia feliz em me ver de volta e me encontrou no quarto de Bento, assistindo dormir com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Fiz sinal para ela se calar e não perturbar o sono inocente dele. Depois de fechar a porta, ela tentou me abraçar, mas eu a impedi. Fico feliz em ver você de volta. Vou preparar algo para você comer. Precisamos conversar. Já tinha comido, mas obrigado. Então, onde você esteve? Com seu amante de novo? Insinuei. Não, eu estava na churrascaria. Eles me ajudaram a encontrar as palavras certas para nos colocar de volta nos trilhos. Tenho muito a te contar, ela explicou. Eu converso se você me der o nome do seu amante. Caso contrário, não temos nada a discutir. Eu não posso, simplesmente não posso, ela disse tristemente. Queria que você demonstrasse pelo seu marido metade da devoção que tem pelo seu amante. Vou ficar no quarto de hóspedes até novo aviso. Não me toque em quem sabe que doenças você pode ter agora. Mas isso não vai me afastar do meu filho. Se estiver pronta para conversar, suas primeiras palavras serão o nome do seu amante. Se estiver disposta a sacrificar nosso casamento para protegê-lo, que seja. Não fale comigo até estar pronta para dizer o nome dele. Ela caminhou para longe, soluçando. Uma semana se passou. Tatiane e eu só falávamos com Bento, não um com o outro. Na segunda-feira à noite, voltei para casa para uma surpresa. Tudo parecia bem até eu entrar na cozinha. Um grupo de amigos de Tatiane me cercou, ansiosos para me ver novamente. Eles evitaram dizer qualquer coisa que pudesse me irritar, mas parecia que estavam andando em ovos. A primeira coisa que perguntei foi: onde está Bento? Não queria conversas de adultos perto do meu filho. Deixei-o na babá. Ele vai ficar lá esta noite, Tatiane explicou. Entendo, eu disse, surpreso. Não sabia do planejamento prévio. Não vi seus carros estacionados do lado de fora. Todos estacionamos a um quarteirão de distância para te surpreender, Bruno. Não poderíamos arriscar você passar dirigindo e ver nossos carros, Carla disse. Bem, vocês me pegaram de surpresa. Por que vocês estão todos aqui? Alguma coisa mudou que eu deveria saber? Eu perguntei. Sim, querido, Tatiane começou. Vamos para a sala e eu explico tudo. Estou pronta para responder suas perguntas. Claro, mas preciso usar o banheiro primeiro. Já volto, eu disse. Fui ao banheiro, liguei a gravação no meu celular e coloquei no bolso da camisa. Depois juntei-me a eles na sala e notei 2 rostos novos. Imediatamente reconheci o amante de Tatiane sentado ao lado de uma mulher mais jovem. Tatiane começou em Bruno. Conheço Eduardo Franco e sua esposa, Gabriela. Eles são nossos amigos há muito tempo. Sei que isso pode chocá-lo, mas você insistiu em saber quem ele era. Todos decidimos que essa era a melhor maneira de contar a você. Se você tentar atacá-lo, os rapazes aqui vão intervir. Não queremos que ninguém se machuque. Então finalmente você me mostra o rosto dele.
É um pouco tarde para se preocupar comigo me machucando, não é? Eu disse sarcasticamente. Você não se importou em me machucar, só em mantê-lo seguro. Não se preocupe, não vou tocá-lo. Não quero nenhuma doença que ele possa ter dado a Tatiane. Todos gemeram de decepção. Carla interveio. Bruno, entendemos sua frustração. Podemos falar calmamente? Estamos tentando te dar o que você pediu. Você queria o nome dele, e agora você tem. Presumimos que você também gostaria de conversar com ele, e nós organizamos isso. Eduardo não precisa que eu fale por ele. Ele pode falar por si mesmo. Estamos apenas apresentando você. Eduardo se levantou e estendeu a mão. Tivemos um começo ruim. Espero que possamos ser amigos, ou pelo menos, educados. Vou te tratar com respeito e cortesia, e espero que você faça o mesmo. Posso te chamar de Bruno? Ele perguntou. Mantive as mãos ao lado do corpo. Primeiro, como estamos apenas nos conhecendo, Sr. Franco, você deve me chamar de Sr. Usman. Não imagino que nossa relação justifique familiaridade. Segundo, você promete respeito depois de mostrar desrespeito flagrante. Não vou ignorar sua insolência e tratá-lo educadamente em troca. Justo o suficiente, Sr. Usman. Minha sugestão era para nossa conversa de hoje, não incidentes passados. Gostaria de discutir o que aconteceu entre mim e a sua esposa. Por favor, não a chame de minha esposa. Esse título pode ser de curta duração. Estou considerando o divórcio, o que, tenho certeza, você sabe. Como devo me dirigir a ela, Sr. Usman? Refira-se a ela como a mulher com quem me casei. Aceitarei isso. Muito bem, Sr. Usman. Gostaria de explicar o que aconteceu entre a mulher com quem você se casou e eu. Espero que você ache minha perspectiva aceitável. Estou ouvindo, Sr. Franco. Prossiga. Eduardo respirou fundo e começou. Olhe ao redor desta sala, Sr. Usman. Você vê um grupo de pessoas atraentes, incluindo a mulher com quem você se casou e você mesmo. Você acha que é coincidência que seus melhores amigos são mais atraentes do que a média? Este grupo se reuniu como pássaros de uma pena. À medida que as amizades cresceram, também cresceu a proximidade. Todos aqui estão em um relacionamento feliz e estável. Nosso objetivo é confiança em nossos companheiros, nos tornando inseparáveis. Todos acreditamos o mesmo sobre você e a mulher com quem você se casou, ele continuou. Pegue minha esposa, Gabriela. Ela é tão boa para mim quanto qualquer mulher aqui, e planejamos passar nossas vidas juntos. Nenhum homem aqui, incluindo você, vai tirá-la de mim. Essa confiança nos permite compartilhar com os outros para nosso crescimento mútuo. A monogamia é ultrapassada. O verdadeiro amor envolve confiança, proximidade, compreensão e compartilhamento. Que bom para você e sua esposa, Sr. Franco, e para o resto deste grupo, se todos concordam. Mas isso não tem nada a ver comigo e com a mulher com quem me casei. Desculpe, Sr. Usman, mas você não vê os benefícios da confiança, compreensão e segurança em seu relacionamento? Vocês dois poderiam crescer abrindo-se para isso, ele disse, abrindo os braços para incluir todos. Se o que você diz é verdade, Sr. Franco, então você acabou de chamar cada mulher aqui de prostituta, incluindo a que me casei. Estou horrorizado que você tenha mudado a moral dela tão facilmente. Um cavalheiro nunca interfere nas relações conjugais como você fez. Vejo sua lógica falha, Sr. Usman. Isso não é unilateral. Você também está convidado a abraçar nossos conceitos. Você poderia estar com qualquer mulher aqui, se desejasse. Quando você se juntou ao nosso grupo, era inevitável que você fosse convidado a participar plenamente. Se você não tivesse reagido tão duramente, ela teria discutido os benefícios potenciais com você. Em vez disso, ela entrou em pânico e recuou. Tenho certeza de que você verá os benefícios do que sugerimos. Só precisamos encontrar uma maneira de torná-lo confortável. Entendo, eu disse, fingindo considerar suas palavras. Então, olhei para Tatiane nos olhos e perguntei, isso é verdade? Você discutiu isso com eles e concordou em testar as águas com o Sr. Franco sem me contar primeiro? Tatiane assentiu nervosamente. Ouvi dizer como essas experiências melhoram e fortalecem casamentos, e eu queria o mesmo para nós. Ao estar com Eduardo, eu estava avaliando como isso poderia beneficiar nosso relacionamento. Meu amor por você não mudou. Eu só queria mostrar a você o que aprendi para convencê-lo de que seria bom para nós. Ela sorriu, percebendo que era nossa primeira conversa real desde aquela noite. Então você quer que eu acredite que uma sessão com ele a tornou uma corretora experiente? Não foi a primeira vez, foi. Ela olhou para baixo, incapaz de encontrar meu olhar. Sr. Franco interveio, e você não vê, Sr. Usman? Nós ajudamos a entender os benefícios. Você também pode participar, e há outras vantagens. Então você acha que é uma espécie de Casanova? Eu perguntei. Sr. Usman, eu sou experiente e atencioso. Ajudo amantes menos experientes como a mulher com quem você se casou. Ela vai aprender e crescer, e você se beneficiará com sua nova experiência. Todos passam por períodos de complacência. Olhei para Tatiane novamente.
Quando eu resisti a tentar algo novo. Se você queria apimentar as coisas, por que não conversou comigo em vez de pular na cama com ele? Ela respondeu. Por favor, não me entenda mal, querido. Você é um amante gentil e doce, que é o que eu mais preciso na maior parte do tempo. Mas às vezes eu quero algo mais vigoroso e direto, que Eduardo me mostrou. Ele nunca tentou substituir você no meu coração. Mantive minha raiva sob controle, percebendo que nosso relacionamento não poderia ser consertado. Por dentro, senti uma tempestade, mas por fora, mantive a calma. Agora, eu mirava reunir munição para criar caos em suas vidas por destruir minha casa. Obrigado, Bruno. Agora você vê nosso grupo sob uma luz melhor? Você e Tatiane se juntarão e seu casamento ficará mais forte. Garanto, forcei um sorriso. Preciso de mais tempo para digerir tudo. Tatiane e eu precisamos conversar a sós. Uma vez que resolvamos as coisas, voltaremos para você. Tudo bem, ele sorriu fracamente, precisando de minha resposta imediatamente, mas não a obtendo. Claro, ele disse relutantemente. Leve todo o tempo que precisar. Ele concordou com a cabeça e 3 homens grandes me agarraram e me seguraram. Não ia a lugar nenhum, embora surpreso, não me sentia ameaçado. Tatiane se aproximou, puxou meu celular do bolso e começou a deletar vídeos. Bruno, queremos confiar em você, mas até você ser um de nós, temos que nos proteger. Ficou claro que você estava gravando os eventos desta noite no seu telefone. Não podemos nos dar ao luxo disso. Tatiane acenou com a cabeça para Eduardo, que perguntou, está tudo apagado, Tatiane? Sim, não há gravação de hoje à noite, ela guardou meu telefone, mostrando que estava totalmente comprometida com o grupo deles. Mostrei o olhar de derrota que Eduardo queria. Eduardo continuou, e não fique tão abatido, Bruno. Gostaria de pensar que você estava gravando para escolher com quem ficar primeiro em nosso grupo, mas não podemos correr esse risco. Ele me deu um tapinha nas costas e o grupo silenciosamente saiu. Peguei minhas chaves e segui para a garagem. Tatiane perguntou, para onde você está indo? Pegar Bento, se estiver tudo bem, eu respondi. Eu estava esperando que pudéssemos, você sabe, nos reconectar esta noite. Você realmente precisa buscá-lo agora? Sinto falta do meu filho. Voltarei logo, eu disse e saí. Dirigi até a churrascaria, faminto, já que não tinha jantado. O restaurante não decepcionou. Saboreei o bife tenro, revendo mentalmente os eventos da noite, esperando que meu plano funcionasse. A senhora Soares me agradeceu pela generosa gorjeta. Talvez eu precisasse da ajuda dela novamente em breve. Bento estava emocionado em me ver e não parou de rir durante todo o caminho de volta para casa. Dei banho nele e o alimentei antes de colocá-lo na cama. Tatiane me informou que estava cozinhando algo leve, mas eu disse a ela que já havia comido e que ela deveria cuidar de si mesma. Ofendida, ela me dispensou, não querendo perturbar Bento, já que ambos tínhamos trabalho no dia seguinte. Eu me preparei para a cama. Tatiane queria conversar. O que está acontecendo, Bruno? Você parecia interessado na oferta de Eduardo, então você me bloqueou. O que aconteceu? Ela perguntou. Estou contente que você perguntou. Deixe-me responder com algumas perguntas. Suas respostas podem proporcionar clareza, eu respondi. Vá em frente, ela disse. Antes que eles saíssem, 3 homens me agarraram em minha própria casa. Você não disse nada. Isso é verdade? Não foi assim, ela objetou. Não foi. 3 homens me agarraram. Sim ou não, Tatiane? Aconteceu? Sim, ela disse. Mas eu a interrompi. Sim, aconteceu. Você protestou para alguma testemunha que também estava em silêncio? Sim ou não, Tatiane? Não, ela respondeu, relutantemente. Estamos começando a entender. Próxima pergunta. Eu pedi para você pegar meu telefone e deletar qualquer coisa dele? Sim ou não, Tatiane? Seja honesta. Não, ela disse baixinho. Então, aguente firme, esta é uma pergunta longa. Tome cuidado para eu não ter que repetir. Você admite que não teve objeção a eu ser contido em minha própria casa. Você também admite que pegou meu celular e deletou gravações, não a meu pedido, mas a pedido de outra pessoa. Isso é verdade, Tatiane? Sim ou não, eu perguntei, minha frustração clara. Sim, Tatiane respondeu. Bom, estamos quase lá. Como eu estava na sala e não ouvi ninguém pedindo para você deletar qualquer coisa do meu telefone, você deve ter aceitado essa tarefa sem meu conhecimento. Isso está correto? Eu pressionei. Tatiane olhou para baixo. Sim, está correto. Não tinha pensado nisso dessa maneira. Você faz parecer uma traição, ela disse, a voz tremendo. É uma traição, Tatiane. Agora, por que eu te larguei como uma batata quente? Suas próprias respostas revelam por quê. Você provou hoje que está do lado deles, não do meu. Agora vou para a cama sozinho. Não quero estar perto de alguém que me trai tão indiferentemente, eu declarei.
Tatiane começou a soluçar enquanto eu a deixava no corredor. Eu tranquei a porta. Por volta das 4 da manhã, ouvi ela tentando abri-la, mas a trava frustrou suas tentativas. Na manhã de terça-feira, falei com o vice-presidente Daniel. Daniel, você pode recomendar um bom advogado de divórcio? Um que lute arduamente pelo marido, eu perguntei a ele. Por favor, diga que você não está perguntando por si mesmo, Bruno, Daniel implorou, parecendo preocupado. Infelizmente, eu estou. Achei que você talvez conhecesse alguém, eu respondi, tentando manter minha compostura. Sou amigo do Thales Russo do nosso escritório jurídico. Ele pode recomendar alguém. Deixe-me ligar para ele de retorno, Daniel ofereceu. Obrigado, Daniel, eu disse, sentindo um pouco de alívio. E não se preocupe, Bruno, isso fica entre nós, Daniel me assegurou. Você não sabe como é bom ouvir isso. Obrigado, eu disse, genuinamente agradecendo seu apoio. Na recomendação de Thales, liguei para o escritório de B. Torres e marquei uma consulta para as 14h30 daquela tarde. Acabou sendo Beatriz Torres. Ela me disse que sua carga de casos era 70% mulheres e 30% homens, mas ela lutava arduamente por seus clientes, independentemente das circunstâncias. Eu a convenci da minha posição e ela concordou em pegar meu caso. Ela me avisou que eu pagaria a pensão alimentícia até Bento completar 18 anos, incluindo despesas universitárias. Eu disse que estava bem em prover para meu filho e esperava a custódia compartilhada. Quanto à pensão alimentícia, ela disse que eu provavelmente pagaria de 3 a 5 anos, dependendo do juiz. Neste estado, geralmente é um ano de pensão alimentícia para cada 2 anos de casamento, até 20 anos. Depois disso, é limitado a 10 anos. Embora eu tivesse que lidar com isso, o pensamento de pagar para ela se divertir com idiotas me irritava. Esperando que nossa família crescesse, Tatiane e eu alugamos a casa em que vivíamos nos últimos 4 anos enquanto planejávamos construir nossa casa dos sonhos. Eu tinha muitos esboços para nosso refúgio futuro. Agora esses sonhos se foram. Pelo menos a casa não seria vendida, dividida ou disputada. Bento, sendo tão jovem, não estava apegado a nenhuma casa em particular. Se Tatiane continuasse a alugar a casa, não importava para mim. Eu sabia que nunca poderia dormir no quarto principal novamente, sabendo que ele tinha sido usado por aquele idiota. Quem sabe quantas vezes eles tinham estado juntos antes de eu descobrir sua infidelidade. Beatriz explicou que o divórcio médio em nosso estado leva 8 meses se não contestado e 1 ano se contestado. Eu esperava pela linha do tempo de 8 meses. Ficar casado com uma esposa traidora não tinha mais apelo. Agora que eu havia decidido me divorciar. Beatriz também mencionou que não havia benefício financeiro em apresentar uma declaração de infidelidade, mas poderia ajudar em disputas de custódia. Ela disse que a documentação poderia estar pronta na quinta-feira à tarde e eu pedi que ela entregasse Tatiane no trabalho na sexta-feira às 10 horas, para que seus amigos e colegas pudessem testemunhar. Depois de resolver as questões do divórcio e concordar com uma taxa, perguntei sobre os arranjos de vida até o divórcio ser finalizado. Que perguntas você tem, Bruno? Minha advogada perguntou. Minha principal preocupação é o tempo com meu filho. 8 meses a 1 ano é muito tempo para nós dois. Não quero ser um pai ausente. Seria ilegal ou inapropriado continuar morando na mesma casa para maximizar meu tempo com ele? Eu perguntei. Embora não seja incomum, pode ser desafiador, Beatriz respondeu. Como assim? Eu perguntei, curioso. Quando ela for notificada na sexta-feira, ela ficará extremamente infeliz. Se você estiver por perto, ela pode retaliar. Você está preparado para a raiva dela? Beatriz explicou. Absolutamente. Eu posso lidar com isso, sabendo que estaremos legalmente separados, eu respondi confiantemente. Ela pode não querer um divórcio. Muitas vezes, esposas traidoras querem tanto o marido quanto o caso. Ela pode tentar impedi-lo, Beatriz advertiu. Mas é um processo legal, certo? Ela não pode impedir só porque quer, eu disse, tentando entender a situação completamente. Verdade, mas ela pode complicar as coisas, Beatriz observou. Como? Eu perguntei, preocupado. Se vocês se tornarem carnais antes do divórcio, a linha do tempo é reiniciada para 0 e você esperará mais 8 meses. O Estado verá isso como um desejo de encerrar o processo de divórcio, Beatriz explicou. Isso não será um problema para mim, embora eu possa ver Tatiane tentando me seduzir para a cama para atrapalhar o processo. Eu tenho uma vontade de ferro, Beatriz, não vou ceder, eu disse firmemente. Você não precisa, Beatriz insistiu. Tatiane pode alegar que você teve um caso e, a menos que você possa provar o contrário, o que é quase impossível, a linha do tempo é reiniciada. O juiz achará difícil acreditar que vocês não foram carnais enquanto moravam juntos. Eu já vi isso antes, Bruno, e aconselho fortemente contra isso, ela rebateu. Se ela fizer tal alegação, ela precisaria fornecer detalhes específicos, como hora e local. Eu poderia refutar. Sim, ela precisaria de detalhes, mas ainda seria sua palavra contra a dela, e o juiz pode acreditar nela, especialmente se ela for persuasiva e chorosa, Beatriz advertiu. Deixe comigo, obrigado Beatriz, você foi de grande ajuda, eu disse, me sentindo um pouco mais seguro.
Eu então discuti outro problema legal que enfrentaria após o divórcio. Tatiane geralmente chegava em casa meia hora antes de mim, então não fiquei surpreso ao encontrá-la cozinhando. Evitei a cozinha e subi para tomar banho, usando o banheiro do corredor para dar a ela menos oportunidades de me prender. Levei uma muda de roupas comigo, praticando viver separadamente sob o mesmo teto. Quando saí do banheiro, ela estava esperando no corredor. O jantar estará pronto em breve. Bento está no cadeirão. Você cheira bem, ela disse. Estarei lá embaixo em breve, obrigado, eu respondi, destrancando a porta do meu quarto de hóspedes. A tensão era palpável, mas ela não disse nada sarcástico. Enquanto comíamos, ela começou, gostaria de explicar sobre o celular ontem à noite. Vá em frente, eu disse calmamente. Eduardo sabia que você estava gravando e disse que não era justo expor todos a esse risco. Eles não podiam sair até que a ameaça fosse neutralizada. Ele sugeriu que eu deletasse os registros sozinha, na sua presença. Entendo. E por que eles confiaram em você para fazer isso com seu marido? Eu perguntei. Porque eu dei a eles minha palavra, Bruno. Não entendo. Entender o quê? Ela disse, parecendo confusa. Você não prometeu ser fiel a mim no dia do nosso casamento? Silêncio seguiu meus comentários, e eu fiquei grato por isso. Querido, não quero que você pense que estou do lado deles. Isso não é verdade, Tatiane insistiu. Não é? E se aqueles homens tivessem te agarrado em nossa casa, você acha que eu teria ficado em silêncio? Eu desafiei. Que escolha você teria, Bruno? Eles poderiam ter te levado facilmente, ela raciocinou. Isso é verdade, mas isso não teria me impedido. Eu teria lutado por você porque eu estaria do seu lado, não do lado deles. Na noite passada, você agiu como uma deles, eu apontei. Sinto muito que você não entenda, Bruno. Eu expliquei sobre o celular. Não sei mais o que dizer, ela disse, parecendo frustrada. Não há mais nada a dizer, não é? Eu brinquei. Você está certo. Como você encontrou aquelas fotos, Bruno? Eu gostaria de saber, ela perguntou, sua curiosidade despertada. Tenho certeza que você gostaria. E se um colega de trabalho enviou aquelas fotos para mim? Como você se sentiria? Eu provoquei. Quem? Por favor, me diga quem. Um homem ou uma mulher? Ela perguntou urgentemente. Não posso te dizer, Tatiane. Por quê? Dei minha palavra, eu disse com um sorriso. Ela percebeu que não estava chegando a lugar nenhum e decidiu mudar de assunto. Você gostou de assistir? Ela perguntou, tentando um ângulo diferente. Não, eu só vi um monte de animais, eu respondi francamente. Isso mesmo, Bruno. Não precisa ser emocional. Isso deveria fortalecer nosso casamento, ela argumentou. Como está indo? Nosso casamento está pendurado por um fio, eu retruquei. Já me sinto mais próxima de você, ela acrescentou sarcasticamente. Não seja assim. Você não entende, Tatiane. Nossa vida se tornou tão chata e desprovida de fantasia que você acha que não podemos sobreviver como casal sem envolver outras pessoas? Eu perguntei, minha voz cheia de incredulidade. Não disse isso. Não é sobre sobrevivência. Você não quer fazer mais do que apenas sobreviver? Não deveríamos aproveitar as oportunidades para fortalecer nosso casamento? Qual é o dano nisso? Ela perguntou, sua voz cheia de frustração. O dano é a destruição da confiança que tínhamos. Seus experimentos estão dilacerando nosso casamento. Talvez seus amigos não valorizem a fidelidade, mas eu valorizo. Não confio mais em você, Tatiane. Você mostrou que é capaz de fazer o que quiser pelas minhas costas. Se é tão importante, por que você não conversou comigo antes de pular na cama com outro homem? Eu respondi, minha voz subindo. Eu sabia que você reagiria assim. Pensei que, se eu participasse e visse os benefícios, eu poderia trazer o que aprendi para você. Quando você visse as melhorias, entenderia o valor, ela explicou, tentando justificar suas ações. Então você e Eduardo se veem como pessoas esclarecidas, pensando que pessoas como eu precisam ser alimentadas com colher com seu conhecimento superior. Que elitista da sua parte. Não percebi quão sortudo eu era, eu disse, o sarcasmo pingando de minhas palavras. Ela percebeu. Deixe-me mostrar o que aprendi. Adotei técnicas de Eduardo e observei Gabriela de perto ontem à noite. O objetivo é melhorar nossa vida amorosa, não destruí-la. Deixe-me mostrar a você. Você não vai se arrepender, ela se entusiasmou, tentando me persuadir. Toda vez que olho para você, eu me encolho. Não estou interessado em beijar você tão cedo. Tudo que você oferece agora é o que costumava ser meu, compartilhado livremente com outros homens, eu retruquei, minha raiva mal contida. Só seu? Você não me possui, Bruno. Nunca possuiu e nunca possuirá, ela disse desafiadoramente. Você está certa. Nunca afirmei ser dono de você. Pensei que você era minha porque você disse que se entregou a mim. Agora você retirou isso e deu a outro homem. Você quebrou algo em mim, Tatiane, e não tenho certeza se pode ser consertado, eu disse, minha voz cheia de tristeza e finalidade.
Ela começou a soluçar novamente. Aquela foi a última conversa que tivemos até sexta-feira. Passei todo o meu tempo livre com Bento. Troquei a fralda dele e não pedi ajuda dela. Era quase um jogo de quem dava banho nele mais vezes. Bento gostava da atenção, e eu também. Nos próximos dias, pesquisei Eduardo e Gabriela Franco. Encontrei quase nada. A única informação pública sobre um Eduardo Franco era de um homem sem-teto que fora preso por pedir dinheiro no centro da cidade. A foto e a idade não coincidiam com aquela pessoa que havia encantado Tatiane. Continuarei tentando descobrir mais sobre eles. Programei para que Tatiane fosse notificada às 10 horas da sexta-feira, pois eu estaria em uma reunião da seção local de gerentes de instalações. Essas reuniões duram de 2 a 4 horas, incluindo almoço, e são patrocinadas por empreiteiros que divulgam seus serviços. Caso Tatiane ligasse, minha secretária confirmaria minha longa ausência e eu deixaria meu telefone no silencioso, atendendo apenas chamadas de emergência do trabalho. Não estava evitando Tatiane, queria dar a ela tempo para processar o choque antes de conversarmos. Quando voltei ao trabalho, vi suas inúmeras mensagens e a retornei. Ela atendeu rapidamente, claramente abalada, já era hora. Você está falando sério? Ser notificada na frente dos meus amigos? Você sabe o quanto fiquei envergonhada? Você realmente vai se divorciar de mim por isso? Eu te disse que não era nada, Bruno. Quando você vai entender isso? Por que você não retorna minhas ligações? Por que você não fala comigo? Minha secretária deveria ter te informado que eu estava em uma reunião de gerência. Eu te liguei de volta assim que pude. Eu tenho um trabalho a fazer e quando eu recusei falar com você? Você tem me evitado pelos últimos 2 dias. Ainda estou falando com você agora. Vamos retomar essa conversa depois do trabalho, quando tivermos mais tempo, eu disse firmemente. Ela começou a chorar. Eu não quero divórcio, por favor, Bruno, não se divorcie de mim. Conversaremos esta noite, ok, Tatiane? Ok, ela disse, soluçando. Eu te amo. Até logo então, me despedi, encerrando a ligação. Eu tinha mais uma breve reunião sobre um problema no laboratório e liguei para nosso empreiteiro para resolvê-lo. Cheguei em casa mais cedo, sabendo que as sextas-feiras à tarde geralmente são tranquilas. Pensando que ela talvez não quisesse cozinhar, peguei um sanduíche de frango empanado para o jantar e mandei uma mensagem para ela. Ela chegou logo depois de mim. Peguei Bento do carro dela e o carreguei para dentro. Ela me abraçou enquanto eu o segurava. Coloquei-o em sua cadeirinha e ajudei a alimentá-lo. Bebês podem ser comilões bagunceiros, e Bento estava na fase de jogar comida. Ela me agradeceu pelo jantar. Conversamos e rimos juntos com Bento, mesmo enquanto ela chorava. Passei a noite com Bento, não deixando o lado dele até que ele dormisse. Ele era meu foco e razão para suportar a situação. Mais tarde, encontrei Tatiane na sala de estar, olhando os papéis do divórcio. Ela respirou fundo para se acalmar antes de falar. Sinto muito, Bruno, ok? É isso que você queria ouvir? Ela perguntou, a voz tremendo. Sinceramente, é o primeiro pedido de desculpas desde que isso começou. E exatamente pelo que você está se desculpando, Tatiane? Perguntei, meu tom severo. Sinto muito que você tenha visto aquelas fotos e descoberto da maneira que descobriu. Só posso imaginar como foi desconfortável para você, ela disse, tentando soar sincera. Então você se arrepende de eu ter descoberto, não de ter me traído. Entendi, respondi, sentindo a raiva crescer. Não diga isso. Eduardo disse que uma vez que você visse os benefícios do nosso grupo, você aceitaria. Você teria a liberdade de ficar com outras mulheres, assim como eu estou com outros homens, ela explicou, tentando desesperadamente justificar suas ações. Claro, foi isso que ele disse. Você e Eduardo falharam ao não me consultar sobre a infidelidade. É uma pena que você confie nas palavras dele mais do que nas minhas. Ele não me conhece ou ao nosso casamento, e aparentemente nem você, eu disse, me sentindo traído. Olha, agora eu percebo que agi errado. Você está certo, eu deveria ter falado com você primeiro. Eduardo me disse que, se eu tivesse te abordado, as coisas teriam corrido bem. Ele está convencido de que você vai aceitar, mas agora eu não tenho certeza. Por que você não cancela o divórcio e voltamos ao normal? Ela implorou. Normal? Esse trem descarrilou. Você explodiu tudo quando me traiu. Apenas assine os papéis e vamos seguir com nossas vidas, eu disse, me sentindo resoluto. Você não quer que Bento acabe em uma família monoparental chamando outro homem de papai. Nenhum homem quer isso para seu filho. A reconciliação é a melhor opção, ela argumentou. Você não gostaria que ele chamasse outra mulher de mãe se eu me casasse novamente após o divórcio, eu contra-argumentei. É verdade. Você deveria ter pensado nisso tudo antes de quebrar seus votos, eu disse, minha voz fria. Seria doloroso ouvi-lo chamar outro homem de papai, mas é melhor do que viver em uma casa cheia de mentiras e enganos. Eu não faria parte do seu grupo de infidelidade. Eles podem ser atraentes, mas são repugnantes para mim. Nunca mais poderei ser íntimo de você, Tatiane.
Coloque isso na sua cabeça, eu disse, minhas palavras carregadas de finalidade. Você está apenas dizendo isso para me machucar, e realmente dói. Um ponto para você, Bruno, ela disse, a voz quebrando. E se eu desistisse completamente da ideia, jurasse que nunca mais me envolveria novamente? E se eu virasse as costas para eles como amigos? Estou desesperada. Você e Bento são as melhores coisas da minha vida. Sinto muito se você acha que virei as costas para nós, mas não é verdade. Eu valorizo vocês acima de tudo, ela implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ouço suas palavras, Tatiane, mas não acredito em você. Você já provou ser uma mentirosa. Não posso confiar em você novamente. Apenas assine os papéis e vamos acabar com isso, eu disse, minha voz firme. Nunca assinarei esses papéis. Eu não quero o divórcio e vou lutar contra você a cada passo do caminho, não importa quanto tempo leve. Pode ter te perdido agora, Bruno, mas quero você de volta. Eu rastejarei até você de mãos e joelhos até você me aceitar de volta, ela prometeu, sua determinação evidente. Pena que você não teve fé suficiente em nós para permanecer fiel aos seus votos. Uma vez traído, sempre traído. É assim que sempre vou ver você, eu ironizei. Ela começou a soluçar, percebendo a dificuldade à frente. E agora? Ela perguntou. Espero que você não espere que eu vá embora. Eu vou ficar aqui com Bento. Não temos para onde ir, ela murmurou. Você está certa. Bento é meu mundo inteiro agora. Não quero ficar longe dele. É por isso que vou ficar aqui durante o divórcio. Não vou atrapalhar. Não preciso que você faça minha lavanderia, cozinhe ou limpe. Cuide das suas necessidades que eu cuidarei das minhas e nós dois cuidaremos de Bento. Apenas não me toque. Você é repugnante para mim agora. Vamos coexistir até o divórcio ser finalizado, mas não haverá reconciliação, eu declarei firmemente. A esperança dela se transformou em desolação. Ouvi você, Bruno, mas o divórcio é um caminho longo e muita coisa pode acontecer. Vou reconquistar você, querido, eu juro que vou, ela declarou. Enquanto você continuar saindo com seus amigos, você não terá chance. Eu não vou mais socializar com ele se você trouxer algum dos seus amantes aqui. Se fizer isso, vocês dois vão se arrepender. Está claro? Eu o avisei. Claro, querido, ela respondeu. Vou me afastar dele se for necessário. Você quer que eu deixe meu emprego e seja mãe em tempo integral? Ela perguntou, tentando encontrar uma solução. Não, já é tarde demais para isso. Além do mais, se fizesse isso, eu acabaria pagando mais pensão no divórcio, respondi diretamente. Ela não gostou da minha resposta, mas manteve um sorriso cordial. Decidi tratar isso como um arranjo comercial temporário. Nada me impediria de passar tempo com meu filho. Por algumas semanas, nos comunicamos educadamente, dizendo apenas o essencial. Surpreendentemente, concordamos com várias sugestões do meu advogado. Eu pagaria o aluguel se Tatiane pagasse as utilidades. Eu cancelei todas as utilidades em nossos nomes conjuntos e as remeti em nome dela. Ambos os nossos carros estavam quitados, então cada um pagava seu próprio combustível e seguro. Cuidávamos de nossas próprias refeições, então não havia necessidade de compartilhar as compras. A independência financeira foi mais fácil do que eu esperava, já que ainda pagava a maioria das despesas. Ela aceitou isso. Transferi metade de nossas economias para uma nova conta em meu nome e deixei o resto na conta dela. Ela ficou desagradável por alguns dias, mas logo percebeu que eu estava apenas aplicando os termos do divórcio. Tatiane fez todos os esforços para me envolver em conversas. Eu sempre fui educado e nunca recusei, a menos que ela se tornasse pessoal. Nunca lhe pedi nada ou iniciei conversas. Um dia, enquanto procurava meias na minha gaveta da escrivaninha, percebi que não havia visto as 3 fotos de Tatiane e seu amante. Procurei urgentemente em todas as gavetas, mas não as encontrei. Sabia quem as havia levado. Examinando a fechadura da minha porta, notei arranhões finos que sugeriam que ela tinha mandado um chaveiro fazer uma chave. No dia seguinte, comprei 2 fechaduras novas idênticas para as portas do quarto e do banheiro e mantive as chaves escondidas. Ela não queria que eu soubesse que ela podia acessar meu quarto, e eu não queria que ela soubesse que não podia mais. Sua traição contínua confirmou minha decisão de me divorciar. Eu me perguntava se ela mentiria sobre seu encontro com Eduardo. Após alguns meses de dúvida, ela começou a me pedir para sairmos juntos ou fazer atividades de casal. Eu sempre recusava educadamente. Ela estava ficando nervosa, sentindo falta dos amigos, mas se lembrava da promessa de não socializar com eles. Então comecei a receber ligações e mensagens deles me convidando para sair ou oferecendo para ficar longe. Bloqueei cada número sem responder. Em meados de dezembro, ela me convidou para a festa de Natal da empresa dela. Eu recusei, citando um compromisso com babá, e desejei que ela se divertisse. Sempre íamos juntos antes. O fim de semana seguinte foi a festa da minha empresa. Planejei ir sozinho, mas ela não queria isso. Ela levou Bento para babá e eu saí para a festa sem dizer uma palavra.
Ela me seguiu, me encontrou na festa. Ela estava deslumbrante e tentou puxar conversa, mas eu mantive distância. O vice-presidente Daniel perguntou se tínhamos nos reconciliado. Expliquei a situação e ele riu, admirando minha coragem. Enfatizei que minha prioridade era passar tempo com meu filho. Daniel entendeu. Saindo da festa, peguei Bento, que dormiu o caminho todo para casa. Esperava que Tatiane ficasse chateada, mas ela parecia grata por qualquer atenção que recebia. Tatiane usava pouca roupa pela casa. Usei minhas habilidades de engenharia para baixar a temperatura da casa, esperando que ela se vestisse mais. Parcialmente funcionou e após 2 semanas, restaurei o termostato ao normal. Pelo menos tentei. 5 meses depois, ela me informou que estava jantando com sua amiga Carla aos sábados, se eu não me importasse de cuidar de Bento. Eu concordei, desde que ela não trouxesse ninguém para casa. Eu me juntei à liga de boliche da minha empresa nessas noites de sábado, me divertindo e aproveitando a atenção que Bento recebia das mulheres. Era muito melhor do que ficar em casa pensando em Tatiane. Um dia cheguei em casa mais tarde do que Tatiane e ela perguntou onde eu tinha estado com Bento. Eu disse a verdade. Ela pediu para vir junto na próxima vez e eu lhe disse honestamente que só saía de casa quando ela saía. Isso irritou, mas agradar Tatiane não era mais minha preocupação. Ela frequentemente perguntava como poderíamos ser um casal amoroso novamente se eu nunca lhe desse uma chance. Ela nunca assinou os papéis do divórcio, que deveriam demorar 1 ano. 6 meses depois, minha advogada Beatriz Torres me informou que o advogado de Tatiane havia argumentado com sucesso por 10 sessões obrigatórias de aconselhamento matrimonial, 2 por semana. Eu tinha que comparecer e responder a cada pergunta que o conselheiro fizesse. Perguntei se eu poderia repetir a mesma frase curta para cada pergunta. Beatriz disse que sim, desde que fosse relevante para nosso casamento. Agradeci e desliguei. O advogado de Tatiane garantiu que o conselheiro favorecesse a esposa e vilipendiasse o marido. Não me importava o que o terapeuta pensasse, desde que eu seguisse a lei. Para cada pergunta e afirmação de Tatiane e do terapeuta, eu respondia, e eu não quero continuar casado com uma mulher promíscua. Logo eles estavam frustrados e irritados. Apesar do abuso verbal de ambas as mulheres, eu permanecia calmo e educado. Após a 5ª sessão, o terapeuta cancelou as sessões restantes, chamando-as de improdutivas. Os meses seguintes passaram sem mudanças. Eu passava todo o tempo livre com Bento, fortalecendo nosso vínculo. 4 dias antes da audiência de divórcio, Tatiane mudou-se com Bento e eu recebi uma ordem de restrição. Beatriz me contatou com mais notícias. Beatriz, você me conhece melhor do que isso, eu disse, tentando manter a compostura. Está bem, eu precisava ouvir isso de você. Vou lutar por você, mas será difícil sem evidências. Ela forneceu todas as informações necessárias para investigar as alegações dela, Beatriz perguntou, com um tom sério. Sim, eu tenho os detalhes em uma pasta no meu escritório, respondi. Me envie por e-mail as informações. Lembre-se, você não pode entrar em contato com ela ou com seu filho até que eu diga o contrário. Se ela ligar, desligue imediatamente, Beatriz instruiu. Entendido, eu repeti. 2 dias depois, cheguei em casa depois do trabalho e fiquei chocado ao ver Tatiane na mesa da cozinha. O carro dela não estava lá, então ela deve ter vindo com outra pessoa. Meu primeiro impulso foi sair para evitar violar a ordem de restrição, mas ela chamou em Bruno, vire-se e escute se quiser ver Bento novamente. Ela tinha minha atenção. Eu apenas encarei, mantendo minha distância. Você não precisa dizer uma palavra, apenas escute, ela disse. Mantive-me calmo e não confrontacional. Primeiro, me dê seu celular para eu desligar, ela exigiu. Coloquei-o na mesa. Ela pegou e desligou para garantir que não houvesse gravação. Tentei conversar com você, mas você foi teimoso. Tive que recorrer a medidas desesperadas. Como se sente estando do outro lado, eu reivindiquei. Nós tínhamos amor. Voltar no tempo, mas Eduardo me convenceu a ter um plano B caso seu advogado se opusesse, então inventei uma história sobre você me bater. Nós dois sabemos que você nunca me tocou, mas eu precisava da custódia total de Bento, deixando você com pouco tempo com ele. É cruel, mas me dá vantagem. Se você cancelar o divórcio e concordar em se juntar ao nosso grupo de amigos, eu suspendo a ordem de restrição, nos mudamos e podemos retomar nosso casamento. Bento não estaria em uma família de pais solteiros. O que não gostar? Prometo que você se acostumará. O que você diz, Bruno? Viva no mundo real comigo. Você vai se divertir, ela me atingiu onde mais doía, meu filho. Nada no mundo significa tanto para mim quanto ele. Responderei assim que puder, por enquanto, por favor, vá embora, insisti. Ela sorriu enquanto passava por mim, sabendo que tinha vantagem. Esperei até ouvir a porta fechar. Olhando pela janela, vi um Lexus brilhante estacionar, dirigido por Eduardo Franco. Ele realmente queria ela em seu grupo. Eu tinha muito em que pensar. Beatriz me informou que minha presença na audiência de divórcio não era necessária, mas eu queria estar lá.
Ao sair do banheiro masculino, indo para o tribunal, Tatiane apareceu e sibilou: "Você teve sua chance, idiota. Vou te destruir lá dentro. Seu filho nunca saberá seu nome e chamará outro homem de pai. Vou me casar com um homem de verdade, que confia e acredita em mim." Ela cuspiu no meu rosto e se apressou. Os olhares se voltaram, perguntando o que eu tinha feito. Limpei o rosto com um lenço e entrei no tribunal, sentando-me no fundo. Espero que minha advogada fosse tão boa quanto sua reputação. Enquanto esperava, ouvi outros casos de divórcio e notei que aqueles que se representavam estavam em desvantagem. Nosso caso não foi ouvido até às 13 horas, tornando o dia longo. Tatiane testemunhou primeiro, detalhando os supostos assaltos com datas, horários e locais. Ela buscava custódia, pensão alimentícia, pensão conjugal e talvez até tempo de prisão para mim. Apesar de seu testemunho emocionado, minha advogada Beatriz permaneceu calma, desenhando flores nas margens de suas notas. O advogado de Tatiane me pintou como um pai violento e inadequado, alegando que Tatiane tentou se reconciliar e que meu ciúme destruiu nosso casamento. Após o advogado de Tatiane terminar, Beatriz começou seu questionamento. "Quero confirmar que você tem certeza das datas, horários e locais dos supostos ataques." "Pode estar enganada, senhora Usman", Beatriz perguntou. "Não, senhora. Meu advogado me disse para documentar tudo e eu escrevi tudo em um calendário", Tatiane respondeu confiante. "Então, você jura sob juramento que suas alegações são precisas e verdadeiras?", Beatriz pressionou. "Sim, senhora." "A verdade deve ser dita", Tatiane respondeu emocionada. "Sem mais perguntas, meritíssimo", Beatriz disse. "Pode descer, senhora Usman." "Obrigado", juiz Carlos Fagundes aconselhou. Tatiane e seu advogado pareciam atonitos que Beatriz não a questionou mais profundamente. O sorriso de Tatiane dizia tudo, ela pensava que tinha vencido. Ela estava pronta para virar meu filho contra mim, e o pensamento me fez estremecer. "Meritíssimo, gostaria de convocar o senhor João Maia para depor", Beatriz pediu. O juiz concordou e um homem comum tomou o assento. Tatiane e seu advogado conferenciaram, parecendo confusos. "Por favor, diga seu nome completo para o registro", Beatriz pediu. "João Maia", ele respondeu. "Obrigado, senhor Maia." "Posso chamá-lo de João?", Beatriz perguntou. "João, por favor", ele respondeu. "Obrigado, João." "Pode dizer ao tribunal onde você trabalha e a natureza de seu negócio?", Beatriz perguntou. "Sou dono e opero a agência de investigação privada Maia", João explicou. "João, como você conheceu meu cliente, o Sr. Usman?", Beatriz continuou. "Ele me procurou há cerca de 14 meses, preocupado com sua esposa, Sra. Tatiane Usman. Ele suspeitava de infidelidade, mas não tinha provas. Oferecemos serviços de investigação privada para confirmar tais suspeitas, e ele usou nossos serviços", João respondeu. "O que você descobriu durante sua vigilância da Sra. Usman?", Beatriz perguntou. "Reunimos provas de sua infidelidade e fornecemos a ele 3 fotografias dela na cama com outro homem", João afirmou. "Essas eram as únicas cópias existentes dessas fotos?", Beatriz perguntou. "Não, senhora. Armazenamos todas as fotos e vídeos em armazenamento em nuvem seguro e mantemos os originais." "O Sr. Usman recebeu apenas cópias", João esclareceu. "E você tem outras cópias dessas imagens?", Beatriz perguntou. "Sim, bem aqui. São cópias dos originais não corrompidos", João confirmou. "Obrigado, João." "Meritíssimo, gostaríamos de admitir essas 3 fotografias como evidência", Beatriz solicitou. O juiz aceitou as fotos, revisou-as e as entregou para processamento. "Obrigado, meritíssimo." "João, essa foi o fim de sua associação com o Sr. Usman?", Beatriz perguntou. "Não, senhora. Ele estava preocupado que o caso pudesse ser contínuo e pediu orientação. Recomendei instalar câmeras de vigilância ocultas e microfones por toda a casa para monitorar e gravar chamadas telefônicas, reuniões secretas e imagens gráficas", João explicou. "E o Sr. Usman contratou sua empresa para fazer isso?", Beatriz perguntou. "Sim, senhora. Instalamos o equipamento no dia seguinte, enquanto o senhor e a senhora Usman estavam no trabalho", João confirmou. "Objeção, meritíssimo", o advogado de Tatiane protestou. "Testado. Solicito que todas as evidências obtidas por meio dessas câmeras ocultas sejam declaradas inadmissíveis. O Sr. Usman poderia facilmente ter alterado essas gravações para difamar minha cliente." O juiz Carlos Fagundes olhou para Beatriz antes de decidir sobre sua objeção. "Gostaria de saber se há motivos para isso", advogada Torres, agradeceu o juiz. "João, pode explicar a natureza e o tipo de sistema de vigilância instalado na casa do Sr. Usman?", Beatriz perguntou. João concordou. "Certamente. Instalamos um sistema de vigilância digital de alta resolução com várias câmeras e microfones posicionados estrategicamente pela casa. O sistema é projetado para gravar continuamente e armazenar os dados em um armazenamento em nuvem seguro à prova de violações. As gravações são carimbadas com data e hora e criptografadas para garantir sua integridade." "João, você pode confirmar que as gravações apresentadas ao tribunal não foram adulteradas ou alteradas de forma alguma?", Beatriz perguntou.
Sim, senhora. As gravações estão em seu estado original não alterado, diretamente recuperadas de nosso armazenamento em nuvem seguro, João garantiu. Obrigado, João. Meritíssimo, acredito que isso estabelece a credibilidade e integridade das evidências, Beatriz disse, voltando-se para o juiz. O juiz Fagundes considerou essas informações por um momento. Com base no testemunho sobre a segurança e integridade do sistema de vigilância, eu derrubo a objeção. As evidências são admissíveis. Obrigado, meritíssimo, Beatriz disse. Ela voltou-se para João. João, você revisou as filmagens do sistema de vigilância? Sim, eu revisei, João confirmou. E o que você encontrou? Beatriz perguntou. As filmagens mostraram a senhora Usman se encontrando com vários indivíduos, envolvida em atividades que apoiam as alegações do Sr. Usman de sua infidelidade. Além disso, não havia sinais dos supostos abusos que a senhora Usman descreveu, João afirmou. Obrigado, João. Sem mais perguntas, meritíssimo, Beatriz concluiu. Obrigado, Sr. Maia. Pode descer, disse o juiz Fagundes. O advogado de Tatiane parecia perturbado, enquanto Tatiane mesma parecia visivelmente abalada enquanto a verdade começava a se desenrolar no tribunal. Obrigado por testemunhar, Sr. Maia. Com as provas claras agora expostas, o juiz Fagundes tomou sua decisão. Está claro que um homem inocente está sendo falsamente acusado para influenciar a corte a favor da custódia total. A senhora Usman perjuriou-se, um crime grave punível com até 36 meses de prisão. Esta transcrição será encaminhada ao promotor do distrito para possível ação penal. Concedo a custódia total de Bento Usman ao seu pai, Bruno Usman. A senhora Usman terá direitos de visitação à discrição do Sr. Usman. Por favor, Sr. Usman, seja generoso com as visitas, pois seu filho precisa de sua mãe, o juiz declarou, enquanto eu assentia em concordância. Quanto à pensão alimentícia, o juiz concedeu 1.000 por mês a Tatiane Usman por 42 meses. Cada um manterá seus automóveis, e as contas correntes e de poupança serão divididas igualmente com base nos saldos na data do pedido de divórcio. Cada parte reterá suas contas de aposentadoria. Como o Sr. Usman tem a custódia principal, o tribunal não concederá pensão alimentícia. Sr. Usman, você deseja permanecer em sua residência atual ou mudar? Perguntou o juiz Fagundes. Eu me levantei. Meritíssimo, não quero viver lá mais tempo do que o necessário. Tatiane pode continuar alugando a casa. Estou me mudando, confirmei. Muito bem, Sr. Usman, o contrato de locação será deixado para a Sra. Usman, o juiz Fagundes confirmou. Tatiane cambaleou até ficar em pé. Você tem 8 horas para devolver o filho ao Sr. Usman. Se você se recusar, será detida por desacato, o juiz advertiu. Entendido, meritíssimo, ela disse, chorosa. Bom, todas as ordens de restrição são suspensas e concedo a petição de divórcio no caso Usman versus Usman. Ambos receberão os decretos de divórcio dentro de 30 dias, o juiz finalizou, enquanto Tatiane chorava, percebendo que havia perdido sua família. Ela se virou para cumprir a ordem do juiz. Bruno, trarei Bento para sua casa esta noite depois do jantar. Gostaria de estar com ele por mais algumas horas, Tatiane disse, virando-se para mim. Isso não é necessário, Tatiane. Já encontrei um novo apartamento e nos mudaremos para lá assim que eu sair daqui, respondi, entregando-lhe um pedaço de papel. Aqui está o endereço. Traga Bento amanhã ao meio-dia. Estarei instalado até então, eu disse, enquanto ela assentia tristemente. Lamento que isso não tenha sido o resultado que você queria. Agora você pode ter a vida amorosa interessante que queria sem mim. Boa sorte com seu próximo casamento aberto, eu disse sarcasticamente. Ela não respondeu. Bruno, obrigado, ela disse, surpresa. Por quê? Perguntei. Por não ir atrás de Eduardo e Gabriela Franco. Eles são pessoas maravilhosas. É uma pena que você nunca os conhecerá como eu conheci, ela afirmou. Sem problemas. Não tenho interesse em Eduardo ou Gabriela Franco, mas estou interessado em sua empresa. Descobri que eles têm uma política estrita de não fraternização. Amanhã estarei processando sua empresa, alegando que violações dessa política destruíram meu casamento e quase me custaram meu filho. Ronaldo Rocha será nomeado como principal culpado. Esse é o verdadeiro nome de Eduardo, certo? Perguntei. Aparentemente, ele se envolveu com uma dúzia de funcionárias. Tatiane parecia chocada. Como se vê, Ronaldo tem uma esposa, Lívia, e 2 filhos. Não sei se ela sabe sobre suas travessuras, mas vou me certificar de que ela saiba, incluindo seu relacionamento com Rita Consuelo, ou como você a conhece, Gabriela. Mas por quê? Sua esposa e filhos não merecem isso, ela implorou. Ele destruiu o meu casamento. Por que eu não deveria destruir o dele? Ele quase me tirou meu filho. Por que os filhos dele não deveriam saber a verdade? Mesmo agora, você o defende. Se você ficar por aqui, Tatiane, talvez consiga seu homem dos sonhos. Ele pode estar divorciado dentro de 1 ano. A desvantagem é que ele também pode estar desempregado, assim como suas amigas do call center. O silêncio delas sobre o comportamento de Ronaldo também viola a política da empresa.
Você quer que todos sejamos demitidos? Como vou me sustentar agora? Ela objetou. Ah, não se preocupe. Seu emprego está seguro. Prometi à sua empresa que não divulgaria isso desde que eles a mantivessem no quadro de funcionários. Você pode até começar seu próprio grupo de seguidores. Imagine como sua vida será maravilhosa sem mim atrapalhando. Uma vez que você explique como a infidelidade fortaleceu nosso casamento, as mulheres estarão ansiosas para se juntar. Pode ser um desafio contratar outro gerente, mas talvez um dos maridos assuma. Imagine todas as possibilidades emocionantes, eu disse. Mas por que você está protegendo meu emprego e demitindo todos os outros? Ela perguntou. Porque Bento precisa de uma mãe em sua vida. Não é o emprego dos sonhos e não paga muito, mas é o suficiente para que você não tenha que depender de mim financeiramente. Quando Bento perguntar como eu a tratei no divórcio, quero poder dizer que fui justo. Se você disser o contrário, mostrarei a ele a prova, respondi friamente. Tatiane e suas amigas não sabiam que eu conhecia o verdadeiro nome do amante dela desde o início. Meu investigador particular fez um excelente trabalho. Um engenheiro sempre aborda um problema com conhecimento. Se não temos a resposta, encontramos alguém que tenha. Beatriz, minha advogada, processou o call center de Tatiane por 1,5 milhão e fechou um acordo por uma quantia considerável. Ela ficou com 250 mil e o resto foi para mim. Escrevi um cheque para Tatiane de 42 mil, pagando minhas obrigações de pensão alimentícia integralmente, com muito sobrando para construir minha casa dos sonhos. A notícia se espalhou rapidamente no trabalho e muitas mulheres solteiras me viram como um possível parceiro. Mas, após essa montanha-russa, vou me concentrar em Bento por um tempo antes de pensar em namorar novamente. Livre, finalmente. Oi pessoal! Se estão curtindo o vídeo, não esqueçam de dar aquele like, deixar um comentário e se inscrever no canal para não perderem os próximos conteúdos.